A sífilis é uma doença crônica sexualmente transmissível causada pela bactéria Treponema pálido, exclusiva do ser humano. Sua patogenicidade envolve o desenvolvimento de 4 fases que caracterizam essa doença em sífilis primária, secundária, latente e terciária. A sífilis primária tem como principal sintomatologia o desenvolvimento de feridas determinadas de cancro duro. Já a sífilis secundária manifesta erupções avermelhadas na pele, geralmente no tronco e raiz dos membros. Em contrapartida, a sífilis latente não apresenta sinais ou sintomas. Por fim, o estágio terciário da doença é marcado pela afecção sistêmica desse patógeno, afetando o sistema cardiovascular, neurológico, entre outros. Mediante ao caráter destrutivo que pode alcançar caso não tratada, este trabalho buscou avaliar o perfil epidemiológico da sífilis adquirida em um período de 11 anos. Deste modo, utilizou-se o banco de dados do DataSUS por meio do TabNet, no qual acessou-se o tópico epidemiológicos e morbidade, seguido de doenças e agravos de notificação 2007 em diante, SINAM. Uma vez selecionados esses indicadores, procurou-se determinar a doença estudada, neste caso a sífilis adquirida e a área de abrangência da pesquisa, selecionando Brasil por UF e a região. Assim, escolheu-se para as linhas da tabela o ano de notificação. Na coluna escolheu-se o filtro sexo e o conteúdo todos os casos. A respeito do ano, selecionaram-se todos os anos de 2010 a 2021. Portanto, a pesquisa foi concluída ao pressionar o botão Mostrar, exibindo a tabela final. Com isso, evidenciou-se que a partir do ano de 2011 até 2019, houve um aumento gradual de notificações para essa doença tanto para homens quanto para as mulheres. Esse fato pode ser explicado devido ao aumento da oferta de testes rápidos nas unidades de atenção primária à saúde, permitindo a identificação, notificação, diagnóstico e tratamento imediatos da doença. Foi também possível perceber que os sujeitos do sexo masculino configuram-se como os principais agentes disseminadores da sífilis. Isso ocorre devido à sua baixa procura aos serviços de saúde no contexto da atenção primária à saúde. Desse modo, esse comportamento prejudica o rastreamento de infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs, que possam estar instaladas no indivíduo. Portanto, se não há conhecimento da infecção, torna-se impossível o tratamento e, somado às dificuldades supracitadas, a disseminação dessa bactéria prevalece de forma incontrolável. Além disso, conforme a tabela, observou-se uma redução significativa de notificações entre os anos de 2020 e 2021. Esse período foi caracterizado pela pandemia da Covid-19. Logo, é possível inferir uma relação de causalidade entre os dados coletados e o período proposto. Diante desse panorama, salienta-se que as medidas de isolamento e distanciamento social implementadas podem ter contribuído para diminuir a frequência das relações sexuais e o número de parceiro. Entretanto, esse fato pode também estar atrelado à diminuição do acesso às unidades de APS devido à sobrecarga do sistema, contribuindo para diminuir as notificações por causa da ausência de diagnóstico em vez da não infecção. Por meio desse levantamento de dados, percebeu-se que a sífilis é ainda um grande problema na sociedade brasileira. Apesar do seu número de casos ter diminuído, é preciso manter políticas de educação sexual e promoção do acesso aos serviços de saúde, como os testes rápidos de identificação dessa doença. Os contribuintes responsáveis pela elaboração e construção desse trabalho foram Israel Neto Cordeiro Alves, Maria Cristina Melo Oliveira Coelho Silva, Maria Fernanda Coelho Rodrigues e é orientado pelo professor Manuel Nery Santos Júnior. Agradecemos a todos pela atenção.